Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14, o versículo de número 18. Assim está escrito: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Jesus prometeu: voltarei para vós. O Senhor Jesus passou por este mundo por uma permissão de Deus para realizar diante da humanidade o sacrifício da sua vida para atrair, reconciliar, propiciar os homens que estavam separados de Deus, a humanidade no seu todo, homens, mulheres, jovens, crianças, enfim, a todos que estavam perdidos, mortos em delitos e pecados. Jesus, quando veio para realizar a obra da redenção. Passou o seu período aqui de 33 anos. Os 3 últimos anos do ano 30 da vida de Jesus até o seu final, esses 3 anos, ele ocupou-se no desempenho do ministério que ele tinha recebido de Deus o Pai, estabelecendo, lançando as bases, os fundamentos, os princípios no coração das pessoas, revelando o maravilhoso e grande amor de Deus para com a humanidade. Ele fez isso através do ensino, através da pregação e através dos milagres que realizou aqui entre a humanidade. Jesus separou os seus discípulos, orientou-os, treinou-os segundo a sua vontade, para que quando ele partisse, ele sabia que iria partir, o seu dia estava próximo. Ele então capacitou aquelas pessoas para que, na sua ausência aqui na terra, eles dessem continuidade à obra conforme Jesus estruturou, orientou e direcionou aquelas pessoas para que assim fizessem. Quando Jesus estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, aqui no capítulo 14, escrito por João, ele disse o seguinte: disse o Senhor para eles: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Nesta ocasião, Jesus tinha dito aos seus discípulos que ele precisava partir. Quando eles entenderam que Jesus estava falando da sua morte e ressurreição e ascensão para voltar à presença de Deus, de onde ele viera, os discípulos começaram então a ficarem turbados, tristes, abatidos, porque até aquele momento eles tinham experimentado a presença, o poder, os milagres, recebido o ensino, ouvido a pregação de Jesus. Tudo aquilo foi de valor incalculável na vida daquelas pessoas que estiveram próximos a Jesus. Mas chegou o dia que Jesus disse: eu preciso voltar. Não posso mais continuar aqui. Eu preciso voltar para junto do meu Pai. Então eles ficaram turbados. E Jesus então disse a eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então esta foi a promessa que Jesus fez para os seus discípulos. E no versículo de número 18 que li, ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele reafirmou a promessa diante dos seus discípulos
que ele voltará outra vez para buscar os seus servos, os seus discípulos ao longo destes séculos que creram em Jesus e por ele foram salvos e estão aguardando esta promessa gloriosa feita pelo Senhor Jesus. Ele prometeu voltar, ele vai voltar. Esta promessa, ela não será invalidada. A promessa da volta de Jesus, ela está de pé. É ela que alimenta a nossa esperança, é ela que renova a nossa comunhão com Deus. Esta promessa da volta do Senhor Jesus Cristo que nos mantém firmados, fervorosos, destemidos, encorajados, dispostos a enfrentar qualquer que seja a situação adversa, mas com os olhos voltados para o céu, com o coração voltado para a expectativa gloriosa da volta maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Esta promessa enche o nosso coração de alegria, esta promessa traz gozo e regozijo ao nosso espírito, esta promessa traz o brilho aos nossos olhos, enche o nosso entendimento de compreensão, de pensamentos sobre a volta de Jesus, o encontro que ele tem marcado para cada um dos seus filhos. Jesus realizou a sua obra, não seduziu seus discípulos, mas deixou-os advertido como é que as coisas iriam acontecer. E como Jesus falou, todas elas aconteceram, nenhuma ficou para trás. E a volta de Jesus, ele disse: voltarei para vós. Ele vai voltar, ele vai voltar. Cristo Jesus logo vai voltar, seu povo vem sem arrebatar, ele prometeu que vai voltar. Oh, que coisa importante, como é maravilhoso saber que a promessa de Jesus é que traz fortalecimento para a nossa vida, traz alegria para o nosso coração. Oh, que coisa gloriosa e maravilhosa. O coro do hino 70 da harpa cristã diz assim: Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Esta promessa está bem viva no nosso coração. Quando aconteceu a ascensão de Jesus, ele com os seus discípulos, levou os seus discípulos até o lugar chamado, conforme está aqui no livro de Atos, no capítulo 1, está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Os discípulos viram Jesus sendo levado para o céu. E diz-nos aqui: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Os anjos testificaram a volta gloriosa de Jesus. Disseram aos discípulos: estes que vocês viram subir, ele já foi recebido no céu. Mas do mesmo modo que vocês o viram subir, ele voltará outra vez. O mesmo Jesus virá outra vez e vos levará para que
estejais com ele. Oh, que coisa importante! A volta de Jesus é o que nós mais ansiamos enquanto estamos vivendo por esta terra. Estamos olhando para este dia maravilhoso, quando os céus vão se romper, os céus vão se abrir, Jesus maravilhoso vai descer, e diz-nos a palavra que ele virá até os ares, e o seu povo salvo aqui na terra, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e juntamente com os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Que promessa excelente, que promessa firme, fiel e verdadeira do Senhor Jesus Cristo. É esta promessa que tem nos sustentado ao longo do tempo, diante de situações adversas, de problemas e dificuldades e perseguições, mas nada tem removido do nosso coração a esperança gloriosa na volta do Senhor Jesus Cristo. Ele virá, e a promessa da volta de Jesus, ela traz para nós algumas oportunidades de nos fortalecer, de nos animar, de nos encorajar, de nos manter com essa expectativa, com esta esperança gloriosa viva para encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Esta esperança da volta de Jesus traz o nosso coração contentamento. Conforme Jesus disse aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Nós estamos crendo nesta promessa e todas as promessas de Jesus são infalíveis, são verdadeiras, são poderosas e elas terão o seu real cumprimento. Ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Oh, meu irmão, minha irmã, alegra-te, anima-te, encoraja o teu coração, fortalece-te no Senhor, porque a promessa dele logo, logo vai se cumprir. Ele virá dos altos, ele virá em glória, ele virá conforme o apóstolo escreveu, segundo a revelação que Deus deu a ele, e ele deixou escrito na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, dos versículos 14 a seguir, diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, pela Escritura, fiel e verdadeira, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E como vai acontecer? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, Jesus está no céu, Jesus vai descer do céu, ele virá até as nuvens para encontrar-se conosco, já transformados, glorificados, com um corpo imortal, incorruptível, glorioso, santo, semelhante àquele de Jesus, será a maneira como nós vamos encontrá-lo. E ele diz, porque o mesmo Senhor, não é outro não, é aquele mesmo que esteve aqui entre a humanidade daquele tempo, é o mesmo que eles viram subir, os anjos disseram, o mesmo Jesus há de voltar, assim como para o céu o vistes ir. E ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, nos ares,
a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Oh, que promessa maravilhosa, esta promessa da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele virá outra vez e nos levará para a sua eterna presença. A promessa da volta de Jesus, ela traz contentamento, conforme já disse, ela traz nesta referência consolo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Oh, não há consolo maior do que a promessa da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele virá conforme prometeu. Mas a promessa da volta de Jesus também nos mantém irmanados, unidos em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, com a expectativa gloriosa da volta do Senhor Jesus Cristo. Isto nos mantém em plena comunhão. Que coisa tão importante é saber que o Senhor Jesus, ele prometeu, ele virá, ele voltará. O dia está se aproximando, o momento está chegando, a hora está próxima. É já a última hora. Jesus voltará outra vez para nos levar à sua mansão eterna. Glória a Deus. Mas também a promessa da volta de Jesus, ela nos leva a ter o compromisso com o Senhor e a termos uma vida santificada, uma vida separada, uma vida consagrada. Não pode haver mistura, não pode haver corrupção, não pode haver pecado na nossa vida, porque senão o Senhor vem e nós não temos a oportunidade de ir. Portanto, a palavra de Deus nos afirma para que possamos viver em santificação, com a vida separada exclusivamente para servirmos ao Senhor. Oh, como é maravilhoso! Quem quer ver os dias bons serão aqueles quando estaremos para sempre na presença do Senhor. Isso deve levar-nos a afirmar-nos numa vida santa, pura. A palavra de Deus diz: quem é santo, seja santificado ainda, e quem é impuro, seja impuro. Mas quem é justo, faça justiça ainda. Isto quer dizer, nós precisamos estar comprometidos com esta promessa da volta de Jesus, para que possamos ser participantes do cumprimento desta promessa, para irmos ao encontro maravilhoso de Jesus. Mas a promessa da volta de Jesus, ela traz em nós também a firmeza, ela dá estabilidade à nossa vida. Nós nos mantemos firmes e certos de que o que Jesus prometeu vai acontecer conforme ele prometeu, e, portanto, precisamos estar firmados na presença do Senhor, dedicados a ele, com os olhos voltados para o céu, porque ele virá do céu. Ele subiu para lá. É de lá que ele vai descer. E nós precisamos estar com o nosso coração voltados para o Senhor Jesus. Neste primeiro momento, ele virá para os salvos. Será o momento do arrebatamento, do rapto, da trasladação da terra para o céu. Vamos aos ares, onde lá se estabelecerá o tribunal de Cristo, e o Senhor recompensará a cada um segundo a sua obra, a sua fidelidade, o seu temor, a sua obediência aqui nesta terra. Lá nos ares é que o Senhor vai fazer, ele vai recompensar
aqueles que se mantiveram em atenção com o propósito da volta de Jesus, não se deixaram levar pelos enganos, pelas promessas, os atrativos que o mundo procurou colocar sobre a nossa vida. Nada pôde tirar e nem poderá do nosso coração a esperança poderosa, maravilhosa, viva, gloriosa e bem-aventurada que temos da volta do Senhor Jesus. Este momento está perto de acontecer. E será num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ouvirão, os vivos em Cristo ouvirão, se reunirão e juntos irão para encontrar-se com o Senhor. Você tem viva esta esperança no seu coração? Você ainda tem alegria quando fala sobre a volta de Jesus? Ou você está como muitos estiveram na ocasião quando o apóstolo Pedro escreveu a sua segunda epístola, porque o que é que as pessoas estavam dizendo àquela época? Observe, 2 Pedro no capítulo 3, diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas olha a solução. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. E diz-nos aqui: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E como será a vinda do Senhor? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor. Ele virá muito breve para levar o seu povo para a sua presença gloriosa. Promessa firme, fiel, verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aguardando o cumprimento desta promessa. Esta promessa está entesourada dentro do meu coração. Ele prometeu a mim que voltará. Ele prometeu a você que voltará. Ele prometeu a cada um de nós que vai voltar. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Alimenta, meu irmão, minha irmã, a tua esperança na volta gloriosa de Jesus. Suporta um pouco mais, vença um pouco mais, ore um pouco mais, consagre um pouco mais, jejue um pouco mais, porque o momento está chegando e nós não podemos ficar desapercebidos, porque o momento pode acontecer num piscar de olhos. Por isso não podemos descuidar, não podemos julgar que está demorando e que vai demorar mais algum tempo. Nós não sabemos, a palavra de Deus diz que não sabemos o dia e nem a hora em que o Senhor há de voltar,
mas temos a certeza de que ele vai voltar. Ele prometeu, os anjos confirmaram, os apóstolos pregaram sobre a volta de Jesus. Portanto, eu devo crer na volta de Jesus, porque ela está relatada nas Escrituras Sagradas, a fiel e verdadeira palavra de Deus. Esperemos com alegria, com gratidão, com graça a volta de Jesus. Não fique pensativo com as coisas que o mundo oferece, fecha-lhes a porta, rejeite, não aceite as oferendas do mundo, porque você está comprometido para estar presente, desperto, atento e preparado para a volta maravilhosa do Senhor Jesus. Se ainda não está, prepara-te a partir de hoje, toma como um compromisso fiel e firme e esteja pronto, porque Jesus virá, Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará. A promessa está de pé, ela vai se cumprir. Todas quantas promessas nele há, é o sim e o amém para a glória de Deus. Continue esperando, não se desanime, não pare na caminhada, não volte para trás, siga adiante. Você já caminhou muito, falta pouco tempo. Continue, prossiga, persevere, permaneça, esforça-te, fica firme na presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele logo voltará para levar o seu povo à sua eterna morada. Então, a promessa da volta de Jesus deve trazer para o nosso coração o contentamento, deve trazer para o nosso coração o consolo, deve trazer-nos a comunhão, deve trazer-nos a santificação, deve trazer-nos a firmeza, deve trazer-nos a consagração de vida e estarmos prontos, firmes e seguros para qualquer momento deste. O céu abrir, a glória de Deus se manifestar, Jesus descer, e eu e você, e tantos que morreram em Cristo, ressuscitarem, e juntos seremos transformados, e vamos ser levados pelo Espírito Santo aos ares para encontrar o Senhor, e conforme diz a palavra, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu não posso faltar nesta reunião. Você não pode faltar a este encontro. Nós não podemos faltar a este encontro. Nós precisamos estar lá, firmados, unidos, em harmonia, em graça, em alegria. Porque foi com esta esperança que o Senhor tirou-nos do mundo, nos salvou, nos libertou, começou uma boa obra em nossa vida, e esta obra será aperfeiçoada, finalizada no dia da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que virá dos altos até as nuvens. Lá estaremos. Vamos permanecer firme. Vamos fazer por onde ir até o fim. A palavra de Deus diz: tu, porém, vai até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim, Jesus disse, esse será salvo, será liberto, será transformado, será tirado do mundo e levado para a casa do Pai, onde Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai. Há moradas para mim, para você, para cada um de nós. Não serão moradas isoladas e separadas. Nós vamos estar todos juntos na presença gloriosa,
poderosa, maravilhosa e bem-aventurada do Senhor nosso Deus. Ele nos convoca para estarmos atentos ao som da trombeta, porque a trombeta vai tocar e só vai ouvir os salvos que estiverem prontos e preparados para irem ao encontro maravilhoso de Jesus. Continuemos firme e nos encontraremos na glória celestial com Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe o que diz o hino da harpa cristã. O hino de número 401 diz: Jesus voltará. Ouça. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom Rei vos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Anima-te com esta esperança gloriosa da volta poderosa, vibrante do Senhor Jesus Cristo. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.